Olá, estudante do nono ano, tudo bem? Vamos hoje, ver as orientações para a semana 4 do PET 4. Zero ou raiz da função afim, f de x igual a x mais b. O zero ou raiz de uma função f é todo elemento x do domínio dessa função, tal que f de x é igual a zero. Isso é, pessoal, quando o y é igual a zero, é o mesmo que f de x igual a zero. Então, y igual a zero é onde a linha reta, traçada aqui na união dos pontinhos, vai cortar a linha do x. Nesse caso, ela vai estar cortando aqui, ó, onde está o ponto R, entre o 0 e o 1. Então, neste lugar aqui é o zero da função, tá? Então, nós temos que calcular qual vai ser o valor de x, porque o y é zero, tá? Vamos verificar como que a gente resolve aqui no próximo. Olha para vocês verem. F de x é igual a 2x menos 1. Foi dada aí a função. Para a gente calcular o zero dessa função, nós vamos colocar que o f de x é igual a zero. Olha aqui, f de x é igual a zero. O f de x é 2x menos 1. Então, eu coloco 2x menos 1 igual a zero. E eu desenvolvo a equação. Logo, 2x é igual a 1, x é igual a 1 meio. Então, lá na posição onde o x é igual a 1 meio, ó, que está neste lugar, primeiro, a gente procura o x. Neste lugar é onde a linha reta, resultado, da função, vai cortar o eixo x, tá bom? Prosseguindo. Diz aqui que o zero ou raiz dessa função afim é a abscissa do ponto R de coordenadas 1 meio, porque 1 meio foi um resultado que nós achamos, que é o valor do x, e 0, porque nós estamos calculando exatamente onde é que essa linha reta corta o eixo x, tá? Ou seja, o zero ou raiz de f é 1 meio. 1 meio é também a raiz da equação do primeiro grau, 2x menos 1 igual a zero. Outro ponto importante é o ponto B, de coordenadas 0. Então, vou colocar o gráfico aqui para a gente olhar. Olha, o ponto B, ele está aqui embaixo, ele está no eixo x, no lugar do zero. Agora, qual vai ser o y neste lugar? Vai ser o número menos 1, tá bom? Então, depois vocês vão preencher aqui, colocando menos 1. Para determinar a ordenada desse ponto, basta considerar x igual a zero e calcular f de zero. Ou seja, f de zero é igual a 2 vezes 0 menos 1. Por que 2 vezes 0 menos 1? Porque a função é 2x menos 1. Então, vai ser 2 vezes o x vai estar aqui dentro do parêntese, tá? Então, vai ser 2 vezes 0 menos 1. E vai ser igual a zero, porque está dizendo aqui que nós estamos calculando, as raízes, da equação. Isso é onde ela vai cortar o eixo y. Tá aqui, ó, tá? Observe que f de x é igual a 2x menos 1. Temos b igual a menos 1, concluindo que o f de zero é igual a b. Apenas determinando os pontos R e B, podemos construir o gráfico da função f, que é uma reta. Alguns outros pontos pertencentes ao gráfico de f são... Meninos, vejam bem. Para eu fazer uma linha reta, basta 2 pontinhos e eu consigo traçar a reta. Então, estes outros pontos aqui, ó, o ponto F, C, E, D e A, eles devem ficar aqui todos alinhados, mas apenas com o R, que é a raiz, e o menos e o ponto B, onde que eu tenho aqui o ponto onde ela intercepta, o eixo Y. Através desses 2 pontos, eu já consigo traçar a linha reta. Então, como que eu vou completar aqui? Ó? Ponto F, primeiro é o x, Então, ó, menos 2 e menos 5. O pontinho C,
menos 1 e menos 3. Façam isso para todos eles, né? E depois vai falar em qual quadrante que ele está pertencendo. Por exemplo, aqui, ó, é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, terceiro e o quarto quadrante. É nessa ordem, tá? E vocês vão ver se eles estão no terceiro ou se eles estão no primeiro ou quarto quadrante, tá? Vocês analisam aí e anotam. Temos também a letra D, onde pede para vocês aí calcular o f de x de menos 2. O f de x de menos 2 é quando o x é menos 2. Aí vocês vão colocar só o y, que vai ser menos 5, tá? É muito parecido aqui com os itens da questão C, tá bom? Continuando, analise o gráfico da função f de r em r abaixo e preencha as lacunas corretamente. Bom, podemos observar que do menos infinito até o b, ela é uma função decrescente. Do b, quer dizer, até do zero, né? Até o 3, que é esse espaço aqui, ela é uma função crescente. Depois ela é uma função constante. E, finalmente, ela volta a ser uma função crescente, né? Então, vamos à análise desse gráfico nas próximas atividades. A função f é definida por 4 sentenças e seu gráfico é constituído por 2 semirretas e 2 segmentos de reta. No intervalo de menos infinito a zero, a função f é definida por f de x menos 1 meio de x menos 1. Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo a, é só olhar aqui, ó, o a é o que acompanha o x, menos 1 meio, e b, menos 1. Logo, no intervalo de menos infinito até zero, a função f é estritamente decrescente devido a ser um a negativo, né? Aí ela fica nessa posição, ó, descendo. Para determinar essa lei, basta observar que os pontos menos 2 e 0, 0 e menos 1, pertencem à semirreta de origem B, passando por A, que é representada algebricamente por f de x igual a x mais b. Considerando x menos 2 e y igual a zero, temos menos 2a mais b igual a zero. E considerando x igual a zero e y menos 1, temos 0a mais b igual a menos 1. Dessa última equação, obtemos b igual a menos 1. E substituindo esse valor na equação de menos 2a mais b igual a zero, obtemos a menos 1 meio. Assim, concluímos que f de x é igual a menos 1 meio de x menos 1 no intervalo de menos infinito até o zero. Ó. De menos infinito até o zero, onde está o pontinho B, tá? Meninos, numa outra oportunidade, explicarei isso melhor para vocês, tá? Por enquanto, vamos só entender aqui, né, que já está sendo assim suficiente para o momento. Vocês localizar o termo, né, o coeficiente A, que é o que acompanha o x, o B é o que está independente, e entender que quando o A é negativo, ela é uma função decrescente, tá? O próximo exercício é no intervalo agora de 0 a 3, vai do ponto B até o ponto F. A função é definida por f de x igual. Então, quando eu tenho aqui para calcular qual é a função, né, a lei de formação, eu vou olhar aqui. Onde que ela está cortando o eixo x e onde ela está cortando o eixo y. Então, veja bem. Para a equação aqui, no caso, quando o x é 0, o y é menos 1. Então, e quando o x é 1, o y é 0. Então, eu posso concluir que f de x, nesse caso, é x menos 1, tá? Porque o y aqui está valendo sempre 1 a menos do que o x, tá? Mais uma vez eu falo, numa outra oportunidade eu explico isso melhor para vocês. Mas, por enquanto, coloquem aí que o f de x é igual a x mais 1. X menos 1.
Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo A igual a 1 e B igual a menos 1. Logo no intervalo de 0 até 3, que é do B até o ponto F, a função é estritamente crescente, né? E no intervalo de 3 até o 5, a função é definida por f de x igual a 2. Por quê? Porque nesse espaço aqui do ponto 3 até o 5, do ponto F até o E, a função não passou de 2, ó, ela conserva aqui. Então, nós dizemos que ela é constante, tá? E ela é igual a 2. Para qualquer x nesse intervalo, o y vai ser igual a 2. Prosseguindo a última, no intervalo, né, de 5 até o mais infinito, quer dizer, do pontinho i para frente, a função f é definida por f de x igual a... Então, vocês vão tentar descobrir qual vai ser a lei de formação para que essa função, né, a partir aqui do 5, né, até o mais infinito, fique nessa posição, tá? Eu vou deixar essa aí para vocês descobrir. Depois, numa outra oportunidade, eu volto a explicar, tá? Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo A, vocês vão olhar o primeiro termo, B é o segundo. Logo no intervalo de 5 até o mais infinito, é uma função estritamente, o que a gente percebe? E essa função possui duas raízes reais, as quais são, bom, é onde corta o eixo x. Essa é uma raiz, né, onde corta aqui no menos 2, e a outra raiz é aqui onde corta o 1, né, o ponto R, certinho? Prosseguindo para a atividade 2, né? O lucro diário em reais de uma confecção de camisas de malha é expresso pela lei de formação de uma função afim. F definida por f de x igual a 4x menos 200, em que x representa a quantidade de camisas de malha produzidas diariamente por essa confecção. Então, pessoal, para essa confecção, quantidade de camisa produzida vai ser colocado aqui no x. Então, eu tenho que multiplicar essa quantidade por 4, retirar 1.200, e aí, se der um resultado positivo, é onde a indústria começa, né, essa confecção, começa a ter lucro, tá? Porque a gente sabe, se a produção for pequena, não tem lucro, é prejuízo. Então, esse f de x vai ser um número negativo. Isso a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Aqui na cidade, né, tem muita confecção, e quem trabalha em confecção sabe que se está produzindo pouco, tem muitos gastos, né, com energia, aluguel, funcionário, e acaba, então, não tendo lucro. E essa aqui é a função que define isso, tá? Então, vamos completar aqui a tabela. Para f de x igual a 0, quer dizer que essa confecção não vai produzir nada. Se ela não vai produzir nada, o f de x vai ser igual a 4 vezes 0, dá 0, menos 1.200. Então, ela vai ter um prejuízo de R$ 1.200, não vai ser lucro. Então, para f de x igual a 0, seria 1.200. Para f de x igual a 300, eu vou multiplicar 4 vezes 300, né? Vai dar 1.200, tira 1.200, vai dar 0. Aí, nesse momento, não tem lucro nem prejuízo. E eu vou aconselhar vocês aqui a fazer também com 600, para facilitar. Então, colocando 4 vezes 600, vai dar 2.400 menos 1.200, logo 1.200. Aí tem aqui já um lucro a partir de... quando, né, essa confecção produz 600 peças, ela terá um lucro de R$ 1.200. Olha essa linha reta aqui, para explicar melhor. Ó, com 300, né, peças produzidas, tem um lucro 0. Com 600 peças,
o lucro já vai ser de 1.200. Com 900 peças, 4 vezes 900 vai dar 3.600, menos 1.200, 2.400. Aqui em cima já está o outro ponto, olha. Então, observa, né, que é uma função crescente. Quanto maior a quantidade de camisas produzidas, maior vai ser o lucro dessa confecção. E se produzir menos de 300, ela não tem lucro, ela tem prejuízo. Que são as perguntas aqui. Olha, quais são as coordenadas do ponto de intersecção entre o gráfico de F e o eixo das abscissas X? As coordenadas aqui, ó, é 300 para X e 0 para Y, tá? E quais são as coordenadas do ponto de intersecção entre o gráfico F e o eixo das ordenadas Y? Aqui não tem, tá? Mas se eu continuar com esse gráfico aqui para baixo, ó, eu vou chegar aqui no 300 igual a, a 0, né? Que é no eixo para X igual a 0, que é o eixo dos Y que vai cortar. Aí eu vou ter uma produção de menos 1.200, tá? Qual é a raiz da função f? A raiz é exatamente aqui, ó, nos 300, tá? Neste lugar é onde ela vai ter aqui nem lucro e nem prejuízo, que seria aqui a última perguntinha, né? Considerando que a função f representa nessa questão. O que significa a raiz de f? Significa o ponto de intersecção onde não há lucro nem prejuízo. Pessoal, eu sei que essa matéria é um pouco difícil, mas numa oportunidade presencial eu explicarei melhor para vocês com outros exemplos, tá? Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus e um abraço a todos.